Lena chegou do trabalho às 6 da tarde, abriu a porta do seu apartamento, aquele mesmo que havia comprado com tanto esforço antes do casamento, e congelou no batente. A sala estava tomada por caixas desconhecidas. A televisão ligada no último volume, barulho de panelas vindo da cozinha. E então ela viu o marido, Igor, surgindo do quarto com um sorriso satisfeito no rosto, como se nada estivesse fora do lugar. Cheguei, anunciou ela, ainda atordoada. O que está acontecendo aqui? Cadê os meus chinelos? Ah, Lena, que bom que você voltou. Igor respondeu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nós nos mudamos. Ou melhor, ela se mudou. Quem? Lena franziu a testa confusa. Minha mãe, é claro. Explicou ele como se fosse óbvio. Lembra dos vizinhos de cima? Pois é, começaram uma reforma lá. 3 meses no mínimo. Não podia deixar ela na rua, né? Foi quando a sogra apareceu, emergindo do quarto como se já fosse dona do lugar, os braços abertos em um gesto teatral de boas-vindas. Lenocha, minha querida. Finalmente! Exclamou Alla Borisovna, com um sorriso que mais parecia uma declaração de guerra. Agora somos uma família de verdade. Lena olhou para Igor, incrédula. Ele apenas encolheu os ombros, como se tudo aquilo fosse um pequeno detalhe, um ajuste de última hora. Precisamos conversar. Agora, disse ela, arrastando o marido para a cozinha e fechando a porta com um baque seco. Me explique, exigiu, apoiando as mãos na bancada com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Você trouxe sua mãe para minha casa. Sem me consultar. Sem sequer me avisar. Onde mais ela ia ficar, Lena? Igor tentou justificar, as mãos espalmadas em um gesto de desamparo. Não ia deixar minha mãe na rua. Ela tem uma irmã. Tem amigas. Tem hotéis, Igor. A voz de Lena cortava o ar como uma lâmina. Por que você não discutiu isso comigo? Pensei que você não ia se importar, murmurou ele, evitando seus olhos. Pensou. Lena fechou os olhos, contando até 10 para não explodir. Esta casa é minha. O contrato de casamento é claro. É minha propriedade. Sua mãe não pode simplesmente se instalar aqui como se fosse um direito dela. Mas é só por um tempo. 3 meses, no máximo 4, Igor coçou a nuca, nervoso. Ela fica no nosso quarto, e a gente dorme na sala. É mais confortável para ela, afinal, ela não é mais nova. Lena o encarou por um longo segundo, como se estivesse vendo o marido pela primeira vez. Você deu nossa cama para sua mãe, e espera que eu durma no sofá da sala. Na minha própria casa. Igor não respondeu. Não havia resposta que justificasse aquilo. Ela abriu a porta da cozinha e se deparou com a sogra, já acomodada na poltrona como uma rainha em seu trono. Você precisa sair, disse Lena seca. Como assim sair? Alla Borisovna regalou os olhos, fingindo choque. Igor, chamou como se fosse uma criança maltratada. Sua esposa está me expulsando. Não é minha esposa que está expulsando ninguém, Lena corrigiu, glacial. É a dona desta casa. E você, segundo o contrato, não tem nenhum direito sobre este espaço. Como ousa? A sogra se levantou, indignada. Sou mãe do Igor. Isso aqui é casa dele também. Não é não, Lena respondeu sem pestanejar. E você sabe disso. Ela tirou o celular do bolso. Então vamos resolver isso já. 2 opções. Ou você arruma suas coisas e vai embora hoje, e eu até ajudo a pagar uma semana de hotel. Ou eu chamo a polícia agora mesmo e registro uma ocorrência por invasão de propriedade. Você está louca. Alla Borisovna gritou, enquanto Igor tentava, em vão, acalmá-las. Não, estou apenas exercendo meus direitos, Lena rebateu, impassível. E você tem até o final da semana para sumir daqui. Caso contrário, vou ao fórum e peço a reintegração de posse. De ambos. Igor a seguiu até o quarto, onde a sogra já havia espalhado suas coisas sobre a cama, como se fosse um território conquistado. Lena, pelo amor de Deus, não faz isso, implorou, enquanto ela abria o armário e começava a jogar suas roupas em uma mala. Já fiz, ela respondeu, sem olhar para trás. E você tem sorte de eu não estar chamando a polícia agora. Mas está em nossa casa. Ele insistiu, desesperado. Não, Igor, é minha. Lena fechou a mala com um gesto brusco. E você acabou de provar que não respeita isso. Nem a mim. Ela saiu sem se despedir, deixando para trás um silêncio pesado e a certeza de que algumas decisões não têm volta. No dia seguinte, Igor e Alla Borisovna saíram do apartamento com suas caixas, como ladrões flagrados em plena luz do dia. Ele passou a noite enviando mensagens, pedindo desculpas, jurando que havia entendido a lição. Mas Lena não respondeu. Quando a encontrou na porta do trabalho, seguiu-a como um cão arrependido. Me perdoa, suplicou, bloqueando seu caminho. Fomos embora. A casa está vazia. Volte, por favor.
Eu errei. Errei feio. Lena o encarou e pela primeira vez Igor viu algo que nunca havia notado antes. Não havia raiva nos olhos dela. Só uma fria indiferença, como se ele já fosse um estranho. Você errou quando trouxe sua mãe sem me consultar, disse ela calma. Errou quando deixou ela se achar dona do que não é dela. Errou quando ficou calado enquanto ela me humilhava. Lena ajustou a bolsa no ombro. E o pior, você não me defendeu. Igor tentou segurar sua mão, mas ela recuou como se ele queimasse. Não é assim que funciona, Igor. Não é assim que se trata quem se ama. E com isso ela se virou e entrou no prédio, deixando para trás não só um marido arrependido, mas um casamento que naquele momento já não tinha mais conserto. Você se vê como hóspede, então se comporte como tal. Ela o contornou com um movimento seco, sem sequer olhá-lo nos olhos. E você ficou calado porque, no fundo, concorda com ela. Igor tentou protestar, mas Lena o interrompeu com um gesto cortante. Não, Igor, não venha com desculpas. Ela se virou finalmente e o encarou com uma frieza que gelou o ar entre eles. Você acha que só porque somos casados, tudo que é meu automaticamente se torna nosso? Que por ser sua esposa, ela tem o direito de decidir sobre a minha mãe e sobre a minha casa. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Mas não é assim. E eu cansei de explicar. Lena respirou fundo, como se estivesse medindo cada palavra antes de soltar a última chance. Um único chance, Igor. Ela se aproximou, os olhos queimando com uma mistura de desafio e desilusão. Vá até lá agora. Olhe nos olhos dela e diga, mãe, você estava errada. Esse apartamento é da Lena, e você não tinha o direito de se comportar como dona. Não tinha o direito de me humilhar na minha própria casa. Ela fez uma pausa letal. E grave. Me mande o vídeo. Se fizer isso, talvez eu pense no que sobrou de nós. Igor empalideceu. Minha mãe vai ficar magoada. Exatamente. Lena abanou a cabeça, como se ele fosse uma criança que não entendia o óbvio. Você tem medo de magoar sua mãe, mas não tem medo de me perder. Seu tom era definitivo, como uma porta se fechando para sempre. Acabou, Igor. Ela se virou e desapareceu pelo corredor, sem olhar para trás. O vídeo não chegou naquele dia. Nem no seguinte. 3 dias depois, porém, uma mensagem pisca na tela do celular de Lena. Era de Alla Borisovna. Lenocha, perdoa esta velha tola. Não pensei. Não quis ofendê-la. Foi só uma bobagem de momento, uma loucura da idade. Perdoe se puder. Lena olhou para as palavras, depois descou o número de Igor. A voz dele soou quebrada do outro lado. Você fez sua mãe escrever isso. Eu pedi que ela enviasse. Uma pausa carregada. Ajudei a formular. Ou seja, você escreveu por ela. Lena desligou. Não atendeu mais nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Um mês depois, os papéis do divórcio estavam protocolados. Igor não resistiu. Sabia que havia perdido antes mesmo de a batalha começar. Alla Borisovna tentou aparecer, bateu a porta, mas Lena nem sequer abriu. Apenas encostou os lábios no interfone, a voz firme como aço. Diga ao seu filho que o reforma na sua apartamento terminou há 2 semanas. Uma pausa calculada. Verifiquei com um conhecido. Vocês mentiram sobre os prazos só para prolongar a farsa, para que eu me sentisse obrigada a ceder. Outra pausa mais cortante. Foi a última mentira que engoli. O divórcio foi rápido, sem disputas. Não havia filhos, não havia bens a dividir além daqueles que já estavam claros nos documentos. Na última audiência, Igor arriscou uma pergunta, a voz rouca de desespero. Não podia ter dado uma chance? Lena assinou os papéis sem levantar os olhos. Quando eu pedi para você colocar sua mãe no lugar dela, você não conseguiu. Ela finalmente o encarou, e havia uma tristeza tão profunda em seu olhar que doía. Na verdade, não quis. Tinha mais medo de magoá-la do que de me perder. Um suspiro. Você fez sua escolha, Igor. Eu te amava. Você amava ela. E a mim? Um sorrisinho sem alegria. A mim, você só tolerava. Como uma mobília bonita que combinava com a sala. Ela pegou sua cópia dos documentos, guardou-os na bolsa com um gesto preciso. Adeus. E diga à sua mãe uma coisa da minha parte. Lena se virou para sair, mas parou na porta, como se tivesse esquecido algo. Da próxima vez que ela resolver se declarar dona de algo, peça que verifique o nome nos documentos. Um último olhar gelado. Antes de humilhar alguém na própria casa. A porta se fechou. E Lena voltou para o seu apartamento, aquele onde ninguém se atrevia a ditar regras, onde ela podia tomar banho à meia-noite se quisesse, onde o silêncio não era quebrado por vozes que exigiam explicações, onde finalmente não havia mais uma sogra decidindo que o divórcio era o fim da vida dela, e não o começo da sua. Pela primeira vez em anos, Lena respirou, e o ar era só dela.